Você sabe o porquê de ainda existir fome no mundo? Você conhece as diferentes formas que os alimentos podem ser produzidos? A alimentação é considerada um direito humano no Brasil e no mundo. Esse tema, que é muito importante no nosso dia a dia, é central para o debate sobre a segurança alimentar e o combate à fome. Segurança alimentar é quando todos os indivíduos, a todo momento, têm acesso a quantidades suficientes de alimentos nutritivos e de qualidade para uma vida saudável. Uma das formas mais comuns da insegurança alimentar é a fome. Em 2018, aproximadamente 820 milhões de pessoas passaram fome e mais de 2 bilhões não tiveram acesso regular aos micronutrientes necessários para uma boa nutrição. Esses índices concentram-se em países subdesenvolvidos, principalmente na Ásia, na África e na América Latina. Isso pode acontecer devido à produção insuficiente de alimentos por conta de, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, ao difícil acesso físico e econômico a esses alimentos, por falta de infraestrutura interna dos países relacionada à distribuição e ao armazenamento dos alimentos ou por problemas relacionados ao comércio internacional. Nesse vídeo, nós vamos explorar melhores alternativas para a produção sustentável de alimentos no século XXI. Mas primeiro, é importante a gente lembrar como tudo isso começou. Antes de se fixarem em um lugar, os povos humanos eram nômades, ou seja, migravam em busca de abrigo, água e alimentos sempre que necessário. Quando o ser humano começou a cultivar seus alimentos e domesticar plantas e animais, ele pôde se fixar e permanecer em um lugar. Esse episódio é conhecido como a Revolução Agrícola do Neolítico e ocorreu há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Você sabe quais foram os primeiros locais a passarem pela Revolução Agrícola? Você podia não imaginar, mas um desses lugares foi aqui pertinho do Brasil, na América Central, em razão da grande quantidade de espécies domesticáveis. Outros locais também incluem o Oriente Médio e a China. Com o passar dos anos, a agricultura foi naturalmente sendo desenvolvida em outros territórios pelos povos nativos. Na Europa, as práticas agropecuárias foram ficando cada vez mais intensivas, ou seja, havia preferência pela produção de grandes quantidades de um único produto e ocorria o esgotamento do solo, e as terras também eram concentradas nas mãos de poucos proprietários. Durante as grandes navegações, período no qual Portugal, Espanha, Reino Unido, Holanda e França foram colonizando os novos territórios, as práticas agrícolas que eram tradicionais nesses países também foram alcançando novos locais. Como as colônias eram fonte de diversos recursos, os europeus impuseram a elas sua forma de produzir alimento, ignorando os cultivos tradicionais dos povos originários. Essa situação criou uma relação de exploração que envolvia a produção apenas daquilo que era de interesse para as metrópoles, ou seja, aquilo que não podia ser produzido na Europa e que era comercializado com menor valor comercial, já que não era do interesse das metrópoles que as colônias se desenvolvessem. Para pensar nessa relação, podemos citar o caso do Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal por centenas de anos. Anos após a chegada dos portugueses, foi implementado o Pacto Colonial, o qual determinava que só se podia investir no setor agrário e vender esses produtos para Portugal a preços muito baixos, sendo um exemplo disso o cultivo da cana-de-açúcar e a produção do melado e do açúcar. Muito tempo se passou dessa forma, tanto no Brasil como em outras colônias pelo mundo. O próximo evento que marcou a produção de alimentos no mundo foi a primeira Revolução Industrial, em 1776. Esse processo ocorreu primeiramente na Inglaterra e foi marcado pela inserção de máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade na indústria de tecidos e desenvolver uma produção com valor comercial mais alto. O processo de mecanização e tecnificação também foi inserido na produção agrícola, através da introdução de máquinas no campo e no processamento dos produtos, como a semeadora e a descaroçadora de algodão, respectivamente, e do aprimoramento das técnicas de trabalho pelos produtores. Esse evento ficou conhecido como a Segunda Revolução Agrícola. Assim, os países que passaram pela Revolução Industrial nesse período puderam manter sua agricultura em constante modernização, tornando-a mundialmente relevante. Já no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava passando por uma crise de alimentos e precisava que esse assunto fosse debatido internacionalmente.
Foi nesse período que criaram a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que é hoje a principal organização internacional que discute temas relacionados à segurança alimentar, sendo composta por 194 países. Como alternativa encontrada para o combate à fome na época, foi estimulada a produção de alimentos em larga escala, o que viria a tomar a forma da produção de commodities agrícolas existente hoje em dia. Você sabe o que são as commodities? Basicamente, são produtos de origem primária, que servem como matéria-prima e que podem ser produzidos em grande quantidade, sendo bastante valorizados no comércio internacional. O Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas, como soja, café e milho, por exemplo. Esse modelo de produção, que envolve a mecanização e a inserção de produtos químicos no campo, ficou conhecido como Revolução Verde e influenciou amplamente a produção de alimentos no mundo. A Revolução Verde tinha como objetivo a erradicação da fome no mundo através do aumento da produtividade agrícola. Entretanto, ela era focada nas produções de grãos, como o milho, a soja e outras commodities, que por muito tempo colaboraram com o uso intensivo do solo e a aplicação inadequada de produtos agrícolas e agropecuários, como agrotóxicos, fertilizantes e drogas veterinárias. Esses fatores caracterizam uma prática não sustentável de produção de alimentos. Além disso, ela também incentivou a mecanização dos processos de cultivo, colheita e processamento dos alimentos, que apesar de auxiliarem no aumento da produtividade, também fizeram com que muita mão de obra no campo ficasse ociosa, fazendo com que essas pessoas perdessem seus empregos e migrassem para as cidades. Além disso, o uso exagerado de pesticidas, principalmente os agrotóxicos, é prejudicial ao meio ambiente, uma vez que gera desequilíbrios ambientais, como poluição dos cursos d'água e do solo e perda da biodiversidade. Essa perda de biodiversidade ocorre porque esses produtos eliminam espécies que possuem determinadas funções importantes para o ciclo natural. Hoje, tanto os países desenvolvidos como os países subdesenvolvidos lidam com níveis consideráveis de malnutrição, manifestados tanto em casos de subnutrição quanto de sobrepeso. Parte dessa malnutrição se concretiza em situação de fome, seja por questões econômicas ou por problemas relacionados à produção e à distribuição dos alimentos, dificultando seu acesso pelas pessoas. Embora essa seja a forma mais conhecida de malnutrição, ainda há os problemas de saúde, relacionados ao grande consumo de produtos industrializados e ultraprocessados. Em algumas situações, os produtos in natura e de origem animal têm valor comercial mais alto, sendo necessárias opções de alimentos mais baratas, que muitas vezes têm baixo valor nutritivo e podem ocasionar uma série de problemas de saúde, como a obesidade e a hipertensão. Com o aumento da conscientização ambiental e da necessidade de promover formas sustentáveis para produzir alimento para mais de 7 bilhões de pessoas, as práticas agrícolas dominantes têm sido repensadas e outras vêm sendo desenvolvidas. Você conhece alguma delas? A agroecologia é uma prática que incorpora aspectos ecológicos da agricultura, buscando torná-la mais sustentável tanto no âmbito ambiental quanto sociocultural, de modo a preservar o meio ambiente, valorizar o trabalhador rural e melhorar a qualidade de vida dos consumidores através de alimentos saudáveis e nutritivos. Ela se utiliza de estudos, métodos e técnicas que reduzem os impactos negativos no meio ambiente e na sociedade, através do uso de recursos renováveis, tecnologia, associação de diferentes culturas plantadas, reciclagem adequada de resíduos e entre outros. A agricultura orgânica busca principalmente evitar ou eliminar o uso de fertilizantes e pesticidas artificiais, diminuindo danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas que produzem e consomem esses alimentos. Além disso, possui nicho próprio de consumidores, garantindo seu lucro e menor concorrência. Sendo assim, são utilizados métodos naturais para a proteção e manutenção das plantações, do solo e dos alimentos produzidos, apresentando menores riscos de contaminação de cursos d'água, lençóis freáticos e solo por aditivos químicos. A agrofloresta é um tipo de sistema de cultivo que incorpora o plantio e/ou a presença de animais em meio a árvores, sendo altamente benéfico para a manutenção da biodiversidade e do solo. Agroflorestas evitam grandes desmatamentos e a erosão do solo, assim como a danificação das plantações, causadas pelo impacto da chuva e do vento em ambos.
Além disso, é importante enfatizar a importância desse tipo de agricultura para pequenos produtores por demandar menos tecnologia e recursos financeiros, visto que não é necessário retirar todas as plantas locais, que também auxiliam naturalmente na manutenção da umidade e matéria orgânica da terra. Hoje, com a atual pandemia do novo coronavírus, vários desafios foram impostos, tanto para aqueles que produzem quanto para quem consome os alimentos. Com as medidas de restrição do comércio e das atividades não essenciais, muitos produtores encontram dificuldades para escoar sua produção e muitas pessoas tiveram suas rendas diminuídas ou cortadas, apresentando um desafio para a segurança alimentar em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a necessidade de consumir alimentos em quantidade e qualidade adequadas cresce, já que a alimentação é um fator essencial ligado à manutenção da saúde e o fortalecimento do sistema imunológico. Assim, os hábitos alimentares estão sendo adaptados conforme a realidade de cada um. E você? Como está sendo sua rotina alimentar durante a pandemia? Conta pra gente nos comentários. Ficou curioso sobre o assunto? Confere o guia de estudo disponível no nosso site. E então, até o próximo vídeo.